Oi para você que nos acompanha, seja bem-vindo a mais um Arquibancada, o último de março, estamos chegando ao fim do mês e, claro, iniciando um período extremamente importante para as nossas equipes. O Campeonato Brasileiro está chegando e óbvio que a gente vai debater sobre tudo isso aqui em mais um programa junto com Armando e Washington. Sejam bem-vindos, meus amigos. Carlos Henrique, satisfação, Washington. Saudar você que nos acompanha todo sábado, falar de muito Ceará, falar de Ferroviário surpreendendo aí positivamente nessa reta final de Copa do Nordeste e, claro, Fortaleza, tudo de cabeça para baixo no tricolor de aço. E aí, Wash? Bom dia, Carlos, né? Primeiro, bom dia, Carlos, porque depois vai ser senhor Carlos, né? É a segunda vez num ano que ele fala isso. Bom dia, Armando, saudar você que nos assiste aí novamente, todo sábado aqui bancada na Band. Muito Ceará e Fortaleza, né? Vai começar a Série A, acho que é o campeonato mais importante para os dois clubes aí para a sequência de temporada, né? Vamos iniciar falando do Fortaleza, que precisa de fato de uma análise muito minuciosa, porque vive uma fase horripilante, né? Desde a derrota para o Ceará, ainda no Campeonato Cearense, Fortaleza parece que não se encontrou, tem uma sequência negativa muito grande, e aí a torcida começa a cobrar, começa a pedir a saída do Vojvoda, que era algo inimaginável há alguns meses, né? O torcedor pede a saída do Vojvoda, e aí tem negociação chegando, o Alex Santiago vem depois da final para falar. Como é que a gente pode resumir esse cenário do Fortaleza nesse momento, Armando? Você foi muito feliz, Carlos Henrique, quando você comenta que a partir da derrota do primeiro clássico, é justamente ali, na primeira fase, não da decisão, que as coisas começam a desandar, que o trem vai saindo, né, do trilho. Eu acho que o perfil, né, que a didática de trabalho de Juan Pablo Vojvoda, que não é surpresa para ninguém, de mexer muito, de variar bastante, dentro de um período, dentro de uma sequência negativa, ela faz muito mal. Seria o mesmo que você tentar apagar um fogo com uma gasolina. Ele vai, na verdade, maximizar, complicar mais ainda a chama. E ele não abre mão dessa metodologia de troca-troca, de mexe-mexe. A prova disso é você pegar os 11 iniciais que jogaram contra o CRB, numa partida onde o Fortaleza precisava demais da vitória. Eu dizia no pré-jogo, não precisava performar, não precisava jogar bem, não precisava de nada, precisava dos 3 pontos para espantar um pouquinho a má fase. E aí ele coloca a mais alternativa equipe, acho que não dá nem para chamar de alternativa, a pior das mexidas do ano de 2025 foi o que ele fez nessa partida, que aí já entra na parte psicológica. A equipe não está bem. No vestiário, eu costumo dizer que os atletas já ficam pensando, como que eu vou deixar meu filho amanhã no colégio? Como que eu vou comprar pão? A gente não ganha de ninguém, a gente perdeu pro Souza, a gente perdeu pro Altos, a gente perdeu pro Ceará, CRB, a gente não ganha de ninguém. Então, já se tornou um peso psicológico que o Fortaleza precisa, com muita calma, com muita responsabilidade, de sair disso. Estão chegando atletas novos, o Carlos Henrique já comentou, precisa respirar novos ares. Essa equipe, que é quase a mesma daquele time que fez uma baita Série A, não pode ter desaprendido a jogar bola. E aí, Wash, você vê que o Fortaleza parece que tenta encontrar algum futebol, mas a bola não entra, né, cara? É, assim, são 2 pontos. Se a gente for pegar a parte técnica primeiro, que eu acho que é importante a gente analisar, o time do Vojvoda sempre foi referência em termos de conjunto, né? Você não via um grande craque, um grande destaque, sempre foi um time muito bem encaixado, porque ele rodava bastante e existia um sincronismo muito interessante em quem entrava, então não tinha de fato os 11 titulares. Então o conjunto do Vojvoda foi o que pautou o trabalho dele até aqui, né? A variação tática, ele sai de um time propositivo quando chegou aqui no Fortaleza, pro ano passado um time mais reativo, conseguiu encaixar. E lembro, né, Armando, ano passado ele também começou mal, né, encontrando esse modelo tático até encaixar dentro da Série A, é bem verdade, ele encaixou esse modelo de reatividade dentro da Série A. Ele perde um Cearense também, não jogando bem, sendo cobrado, e na Série A ele encontra uma forma de jogar diferente do que era antes, um time um pouco mais reativo, um time com transição rápida, um time com a bola forçada dentro dos extremos. Esse ano é um cenário um pouco semelhante, ao mesmo tempo diferente, porque ele teve derrotas pesadas, né? Em sequência, esse que foi o ponto. Não teve um respiro. E, paralelo a isso, a gente vê o estado anímico, né? Ele dá uma entrevista daquela contra o Ferroviário, que foi surpresa para todo mundo. O Vojvoda teve razão em alguns pontos, mas até então não se conhecia essa versão do Vojvoda. Então causa de fato notícia, causa de fato, quando vem as derrotas, aquela entrevista, por exemplo, ela vem à tona. Então, esse estado anímico, essa parte extra-campo de gestão de grupo, é o que me preocupa. Porque eu acredito que performance aí,
com as contratações que devam vir, e de fato são contratações que vêm para encaixar, porque a base foi mantida, mas essa base não está dando resposta. E aí, quando ele não acerta coletivamente, individualmente Fortaleza vai sofrer. Então, eu acredito que, de fato, ter o equilíbrio, né? Esse momento é muito importante para a gestão, para o departamento de futebol, ter o equilíbrio de entender que também não é terra arrasada, mas existe e tem que existir uma cobrança e cada departamento fazer a sua parte. O departamento de futebol precisa identificar. Principalmente eu vejo, Armando, no parte ofensiva, de construção ofensiva. A dificuldade hoje que o Fortaleza tem de um Caleb que não tem sequência de jogos, né? É de titular para não relacionado no jogo seguinte, o Pochettino que também não tem sequência, os extremos também que tem a questão de contusão, o Fortaleza sofre também com isso no momento, então é o momento do departamento de futebol agregar peças tecnicamente para ajudar o Voivoda a encontrar um modelo, uma variação tática para conseguir sair dessa fase. E dentro dessas peças a gente pode falar de Davidson, que está chegando com o Fortaleza, as especulações já apontam que ele já assinou o contrato, mas o Fortaleza ainda não anunciou. Qual o peso desse jogador para o Lion chegando agora, Armando? Um atleta de 33 anos, né, com potencial, um atacante muito decisivo. A gente pode aqui desmembrar em duas partes. Um cara que jogou Libertadores, um cara de gols decisivos, um bom atacante com bons números por onde passou, mas também uma figura folclórica, né? Um cara que se joga bastante. Tem prazo, né? Exatamente, que simula bastante. E aí o que preocupa é aquela notícia, aquele comentário que eu fiz na renovação de 3 anos do Pedro Augusto. 3 anos? Por que 3 anos? Eu não entendo os 3 anos. Da mesma forma, eu não entendo os 3 anos do Davidson. O Galhardo foi assim, o Galhardo de fato entregou. Você não pode dizer que o Galhardo não entregou nada, que foi uma passagem frustrante de forma alguma. Entregou numa primeira parte do momento, né? É aí onde está os 3 anos. É muito tempo. É muito tempo. É óbvio que você terá uma parábola para baixo. Vamos torcer que essa parábola não seja tão rápida, que ela se mantenha numa crescente ou ali num topo, né, numa sequência boa por um bom tempo. Mas 3 anos, mais uma vez, eu continuo sem entender. Armando, é a moeda que o Fortaleza tem para tentar tirar do Atlético, já que o salário não iguala, já. Beleza, mas e o depois? É uma moeda que eu sei o que vai ocorrer. Como você já tem dentro do Fortaleza uma experiência com um atleta de perfil muito parecido, que é o Thiago Galhardo, que ocorreu isso, você vai repetir. Então, assim, fico feliz por ser um bom atleta, fico sem entender o período de contrato. E eu acho interessante a gente falar, isso que o Armando citou, né? Esse folclore do Davidson em cima dentro do futebol brasileiro. A gente tem situações, por exemplo, que ele vai fingir que vai chutar a bola, pega a perna, aquela coisa bem engraçada mesmo, mas que isso dentro de campo talvez não seja tão interessante se feito de forma exagerada, né? Acho que depende, né? Acho que tem que tudo ter o equilíbrio, né? De fato, como o Armando colocou, o tempo de contrato foi ponto principal para ele vir, né? Ele aceita receber menos no Atlético, mas ele vai ter mais tempo de contrato, já que no Atlético não tinha. Mas se a gente for pegar o recorte de Palmeiras, justamente, de fato, ele decai, né? Ele começa bem a temporada, vai bem, aí vai caindo à medida que vai renovando o contrato. No Cuiabá da mesma forma, até ficar banco do Pita, né? O último ano do Cuiabá ele ficou banco do Pita. No Atlético da mesma forma. Ele começa ali, né, tem um Hulk jogando centralizado, depois ele tem a chance, e foi muito bem na Libertadores, muito decisivo, e de fato tem uma queda desse ano. É um jogador que eu acho que de uma resposta imediata é interessante, principalmente hoje, com as peças que o Fortaleza tem, com o Lucero que não performa bem em 2025, com o Kaiser que eu nem considero que deve continuar no Fortaleza, né? Inclusive, minutagem muito baixa, não entregou. É sempre uma expectativa sobre o Kaiser, mas de fato... Sobre o Kaiser, desculpa te interromper. No jogo da final, a gente nota que ele entra, com menos de 5 minutos se lesiona, tem que ficar lesionado até o fim do jogo. Então ainda tem esse problema também, né, cara? Sim, assim, existe conversas adiantadas com Vitória, né? Do Kaiser sair, inclusive, o Davidson vem para suprir essa posição. Enfim, é uma posição que hoje pro Fortaleza é carente, cara. E eu acho que o Davidson, nesse primeiro momento, ele vem sim agregar. É um jogador rodado, um jogador que vem assumir uma responsabilidade, que vem assumir o que a gente espera, nós comentamos do Davi Luiz, que na hora de pressão tem que recair sobre eles de fato, né? Pelo investimento e pelo nome que ele tem. Então acho que é um jogador que de imediato ele agrega, mas nos preocupa esse médio e longo prazo, o que é que isso pode trazer de consequência. Então, é uma boa contratação para 1 ano de contrato e trabalha produtividade. Para 3 eu também acho arriscado. Em relação a Davi Luiz e Gaston Ávila, né? Gaston Ávila a gente viu que já fez pênalti nos 2 últimos jogos do Fortaleza.
Na final ele quase quebra a perna do Fernando Sobral. Então, assim... Foi decisivo Foi nos dois decisivo, jogos. exatamente. Né? Então, assim, a gente tem o Gaston Ávila e o Davi Luiz, que ainda não se firmou nesse elenco do Fortaleza também. E foi 2 investimentos altíssimos, né, assim, pro Lion. Como é que você analisa esses 2 jogadores, Armando? Não gosto de olhar os 2 atletas enquanto dupla. Deixo isso aí para Juan Pablo Vojvoda. Para mim, Davi Luiz performou em todas as partidas que entrou, foi muito bem. Claro que entre ir bem e ser protagonista são 2 coisas diferentes, mas desde o Altos, naquela primeira partida, onde ele sai da sua posição, quando o Tinga erra a bola, deixa a zaga ali totalmente despreparada e vai cobrir o outro lado e dá o bote, chega por último ali, ele não estava fazendo. Foi pego de surpresa, digamos assim, ou seja, não coloco a culpa nele, não tem esse tipo de leitura, mas aquela partida deu assistência de gol, o Lucero pegou sozinho, perdeu. Em várias outras partidas deu assistência de gol que os caras não fizeram. Por cima, muito bem, Pedro Raul, na primeira decisão do Campeonato Cearense, não é que ele não foi bem, ele praticamente foi neutralizado pelo Davi Luiz, Pedro Raul que é muito alto, Davi também é muito alto, conseguiu. E na segunda partida, quando não tinha o Davi Luiz, Fortaleza leva o gol da forma mais óbvia possível. Então, para mim, Davi Luiz vem muito bem, precisa de sequência, que Juan Pablo Vojvoda, felizmente, não dá nem para ele, nem para ninguém dentro do clube, né? Não é uma situação de marcação, não. Não faz com ninguém. Ele muda o time todo jogo. Muda todo jogo. Já Gaston Ávila, cara, eu não entendo, Austin. Eu queria procurar uma resposta. Eu queria plausível para essa situação, porque irresponsável para mim não cabe. Beira uma loucura. Pronto, rapaz. É uma insanidade o que esse rapaz faz quando tá dentro da área. E como eu não quero chamar o rapaz disso, de doido, eu prefiro dizer que eu não entendo. São lances bobos, né, cara? Não entendo. O gol do CRB, o cara tava saindo do ângulo de batida no gol, tava saindo. Eu realmente me coloco na humilde opinião de dizer que eu não entendo essa situação. E o pior ainda, eu acho, que aí que o Vojvoda, eu acho que ele procura e chama isso quando ele coloca um Gaston que vem de 2 finais desgastado, né, pela torcida. Ele coloca do lado do jogador da base e coloca no pé invertido. Aí coloca... Dois canhotos. E bota o Gaston com o pé invertido, o cara que vem na pressão. Então, cara, ele chamou... Como não lembrar do Guilherme Amado, que tá no Santos, parceiro do Neymar? Sim. Como não lembrar? Sim, então, assim, de fato, não dá pra entender essa coerência do Vojvoda. E aí, óbvio, o jogador, ele tá ali, o estado anímico, tá sem confiança. E aí, o pênalti mostra mais uma vez. Ele não é mau jogador, cara. Se eu for pegar tecnicamente, se analisar friamente... É óbvio que é difícil não fazer o recorte desses lances capitais, é difícil, óbvio, mas é um bom jogador e tende a crescer. Mas, de fato, esses lances capitais que estão definindo os jogos e definiu uma final num clássico, tem um peso muito grande. Até no jogo contra o CRB, ele foi vaiado o jogo todo. Então, de fato, acho que o Vojvoda, como gestão de elenco, acho que ele forçou. Além disso, coloca o Pedro Augusto, também é criticado pela torcida. Então, é como se ele falasse, quem manda aqui sou eu e quem vai ditar as regras sou eu. Vocês vão me chamar de time sem vergonha e eu vou fazer do jeito que eu acho e ponto final. É complicado também. Para encerrar esse primeiro bloco, acho que a gente deve falar da Libertadores. Fortaleza joga na terça contra o Racing, jogo importante. Jogo difícil, né? O Tricolor de Aço já pega logo uma pedreira de cara. Como você encara, como você vê? Fala um pouquinho pra gente desse confronto, Armando. Tem que virar a chave e a gente espera que, contra o CRB, foi colocado um time, como eu falei, para lá de alternativo. A gente espera que o retorno dos titulares de forma mais descansada, de forma mais centrada. A gente sabe que o problema de estado anímico, psicológico, está pesando muito nesse momento. Fortaleza precisa, na partida de hoje, ainda falando um pouquinho de Fluminense, ganhar o jogo. Sim. Precisa ganhar o jogo para tirar um pouco do peso. Repito, não precisa performar, não precisa ir bem, as peças individuais, não precisa. Precisa ganhar. Ganhando, tira um pouquinho o peso das costas, respira e aí vai para uma Libertadores muito mais tranquilo. A gente sabe que o elenco não é horrível, não é ridículo e não desaprendeu a jogar. E aí, Fluminense e Racing também é uma sequência muito boa, né? Pelo estilo de jogo, por incrível que pareça, eu acho que espelha bem pro que o Fortaleza, né, talvez nesse momento precise. Né? Porque são times que vão propor, que vão se abrir muito mais. E o Fortaleza tem essa transição naturalmente muito rápida com o Marinho. E vai ser o Moisés, que eu acho que o Breno está contundido. Então, por incrível que pareça, acho que é o jogo ideal para começar, de fato, com o pé direito e incorporar ali um time mais reativo, um time rápido, com os extremos rápidos. Então, acho que encaixa tanto o Fluminense, que vai tentar propor também, né? Tem a pressão
né, da perca do estadual, fez o investimento também, e o Racing nem se fala, né, de fato é o favorito dentro do grupo, então é um time que vai se abrir também pro Fortaleza, e isso pode ser interessante, é legal, e talvez espelhe e encaixe porque o Fortaleza tem hoje, né, hoje é muito melhor pro Fortaleza ser um time reativo, né, e errar menos defensivamente do que ele propôs se abrir defensivamente, então acho que pode ser aí uma virada de chave sim pro Leão. Fluminense e Racing, o primeiro jogo nesse sábado, hoje, e o próximo na próxima terça-feira. Claro que a gente vai analisar tudo por aqui, trazer na semana que vem, porque agora a gente vai pro intervalo. Tem Ceará, tem Ferroviário, tem muita coisa no segundo bloco pra gente falar no Arquibancada, que volta já já. Oi, para você que nos acompanha, seja bem-vindo a mais um Arquibancada, o último de março, estamos chegando ao fim do mês e, claro, iniciando um período extremamente importante para as nossas equipes. O Campeonato Brasileiro está chegando e é óbvio que a gente vai debater sobre tudo isso aqui em mais um programa junto com Armando e Washington. Sejam bem-vindos, meus amigos. Carlos Henrique, satisfação, Washington. Saudar você que nos acompanha todo sábado, falar de muito Ceará, falar de Ferroviário surpreendendo aí positivamente nessa reta final de Copa do Nordeste, e claro, Fortaleza, tudo de cabeça para baixo no tricolor de aço. E aí, Wash? Bom dia, Carlos, né? Primeiro, bom dia, Carlos, porque depois vai ser senhor Carlos, né? É a segunda vez num ano que ele fala isso. Bom dia, Armando, saudar você que nos assiste aí novamente, todo sábado aqui bancada na Band. Muito Ceará e Fortaleza, né? Vai começar a Série A, acho que é o campeonato mais importante para os dois clubes aí para a sequência de temporada, né? Vamos iniciar falando do Fortaleza, que precisa de fato de uma análise muito minuciosa, porque vive uma fase horripilante, né? Desde a derrota para o Ceará, ainda no Campeonato Cearense, Fortaleza parece que não se encontrou, tem uma sequência negativa muito grande, e aí a torcida começa a cobrar, começa a pedir a saída do Vojvoda, que era algo inimaginável há alguns meses, né? O torcedor pede a saída do Vojvoda, e aí tem negociação chegando, o Alex Santiago vem depois da final para falar. Como é que a gente pode resumir esse cenário do Fortaleza nesse momento, Armando? Você foi muito feliz, Carlos Henrique, quando você comenta que a partir da derrota do primeiro clássico, é justamente ali, na primeira fase, não da decisão, que as coisas começam a desandar, que o trem vai saindo, né, do trilho. Eu acho que o perfil, né, que a didática de trabalho de Juan Pablo Vojvoda, que não é surpresa para ninguém, de mexer muito, de variar bastante, dentro de um período, dentro de uma sequência negativa, ela faz muito mal. Seria o mesmo que você tentar apagar um fogo com uma gasolina. Ele vai, na verdade, maximizar, complicar mais ainda a chama. E ele não abre mão dessa metodologia de troca-troca, de mexe-mexe. A prova disso é você pegar os 11 iniciais que jogaram contra o CRB, numa partida onde o Fortaleza precisava demais da vitória. Eu dizia no pré-jogo, não precisava performar, não precisava jogar bem, não precisava de nada, precisava dos 3 pontos para espantar um pouquinho a má fase. E aí ele coloca a mais alternativa equipe, acho que não dá nem para chamar de alternativa, a pior das mexidas do ano de 2025 foi o que ele fez nessa partida, que aí já entra na parte psicológica. A equipe não está bem. No vestiário, eu costumo dizer que os atletas já ficam pensando, como que eu vou deixar meu filho amanhã no colégio? Como que eu vou comprar pão? A gente não ganha de ninguém, a gente perdeu pro Souza, a gente perdeu pro Altos, a gente perdeu pro Ceará, CRB, a gente não ganha de ninguém. Então, já se tornou um peso psicológico que o Fortaleza precisa, com muita calma, com muita responsabilidade, sair disso. Estão chegando atletas novos, o Carlos Henrique já comentou, precisa respirar novos ares. Essa equipe, que é quase a mesma daquele time que fez uma baita Série A, não pode ter desaprendido a jogar bola. E aí, eu acho que você vê que o Fortaleza parece que tenta encontrar um bom futebol, mas a bola não entra, né, cara? É, assim, são 2 pontos. Se a gente for pegar a parte técnica primeiro, que eu acho que é importante a gente analisar, o time do Vojvoda sempre foi referência em termos de conjunto, né? Você não via um grande craque, um grande destaque, sempre foi um time muito bem encaixado, porque ele rodava bastante e existia um sincronismo muito interessante em quem entrava, então não tinha de fato os 11 titulares. Então o conjunto do Vojvoda foi o que pautou o trabalho dele até aqui, né? A variação tática, ele sai de um time propositivo quando chegou aqui no Fortaleza, pro ano passado um time mais reativo, conseguiu encaixar. E lembro, né, Armando, ano passado também começou mal,
né, encontrando esse modelo tático até encaixar dentro da Série A, é bem verdade, ele encaixou esse modelo de reatividade dentro da Série A. Ele perde um Cearense também não jogando bem, sendo cobrado, e na Série A ele encontra uma forma de jogar diferente do que era antes. Um time um pouco mais reativo, um time com transição rápida, um time com a bola forçada dentro dos extremos. Esse ano é um cenário um pouco semelhante, ao mesmo tempo diferente, porque ele teve derrotas pesadas, né? Em sequência, esse que foi o ponto. Não teve um respiro. E, paralelo a isso, a gente vê o estado anímico, né? Ele dá uma entrevista daquela contra o Ferroviário, que foi surpresa para todo mundo. O Vojvoda teve razão em alguns pontos, mas até então não se conhecia essa versão do Vojvoda. Então causa, né? Causa de fato notícia, causa de fato, quando vem as derrotas, aquela entrevista, por exemplo, ela vem à tona. Então, esse estado anímico, essa parte extra-campo de gestão de grupo, é o que me preocupa. Porque eu acredito que performance aí, com as contratações que devam vir, e de fato são contratações que vêm para encaixar, porque a base foi mantida, mas essa base não está dando resposta. E aí, quando ele não acerta coletivamente, individualmente Fortaleza vai sofrer. Então, eu acredito que, de fato, ter o equilíbrio, né? Esse momento é muito importante para a gestão, para o departamento de futebol, ter o equilíbrio de entender que também não é terra arrasada, mas existe e tem que existir uma cobrança, e cada departamento fazer a sua parte. O departamento de futebol precisa identificar. Principalmente eu vejo, Armando, no parte ofensiva, de construção ofensiva. A dificuldade hoje que o Fortaleza tem de um Caleb que não tem sequência de jogos, né? É de titular para nem relacionado no jogo seguinte, um Pochettino que também não tem sequência, os extremos também que tem a questão de contusão, o Fortaleza sofre também com isso no momento, então é o momento do departamento de futebol agregar peças tecnicamente para ajudar o Vojvoda a encontrar um modelo, uma variação tática para conseguir sair dessa fase. E dentro dessas peças a gente pode falar de Davidson, que está chegando com o Fortaleza, as especulações já apontam que ele já assinou o contrato, mas o Fortaleza ainda não anunciou. Qual o peso desse jogador para o Lion chegando agora, Armando? Um atleta de 33 anos, né, com potencial, um atacante muito decisivo. A gente pode aqui desmembrar em duas partes. Um cara que jogou Libertadores, um cara de gols decisivos, um bom atacante com bons números por onde passou, mas também uma figura folclórica, né? Um cara que se joga bastante. Tem prazo, né? Exatamente, que simula bastante. E aí o que preocupa é aquela notícia, aquele comentário que eu fiz na renovação de 3 anos do Pedro Augusto. 3 anos? Por que 3 anos? Eu não entendo os 3 anos. Da mesma forma, eu não entendo os 3 anos do Davidson. O Galhardo foi assim, o Galhardo de fato entregou. Você não pode dizer que o Galhardo não entregou nada, que foi uma passagem frustrante, de forma alguma. Entregou numa primeira parte do momento, né? É aí onde está os 3 anos. É muito tempo. É muito tempo. É óbvio que você terá uma parábola para baixo. Vamos torcer que essa parábola não seja tão rápida, que ela se mantenha numa crescente ou ali num topo, né, numa sequência boa por um bom tempo. Mas 3 anos, mais uma vez, eu continuo sem entender. Armando, é a moeda que o Fortaleza tem para tentar tirar do Atlético, já que salário não iguala, já. Beleza, mas e o depois? É uma moeda que eu sei o que vai ocorrer. Como você já tem dentro do Fortaleza uma experiência com um atleta de perfil muito parecido, que é o Thiago Galhardo, que ocorreu isso, você vai repetir. Então, assim, fico feliz por ser um bom atleta, fico sem entender o período de contrato. E eu acho interessante a gente falar, isso que o Armando citou, né? Esse folclore do Davidson em cima dentro do futebol brasileiro. A gente tem situações, por exemplo, que ele vai fingir que vai chutar a bola, pega a perna, aquela coisa bem engraçada mesmo, mas que isso dentro de campo talvez não seja tão interessante se feito de forma exagerada, né? Acho que depende, né? Acho que tem que tudo ter o equilíbrio, né? De fato, como o Armando colocou, o tempo de contrato foi ponto principal para ele vir, né? Ele aceita receber menos no Atlético, mas ele vai ter mais tempo de contrato, já que no Atlético não tinha. Mas se a gente for pegar o recorte de Palmeiras, justamente, de fato, ele decai, né? Ele começa bem a temporada, vai bem, aí vai caindo à medida que vai renovando o contrato. No Cuiabá, da mesma forma, até ficar banco do Pita, né? O último ano do Cuiabá ele ficou banco do Pita. No Atlético, da mesma forma. Ele começa ali, né, tem um Hulk jogando centralizado, depois ele tem a chance, e foi muito bem na Libertadores, muito decisivo, e de fato tem uma queda desse ano. É um jogador que eu acho que de uma resposta imediata é interessante, principalmente hoje com as peças que o Fortaleza tem, com o Cero que não performa bem em 2025, com o Kaiser que eu nem considero
que deve continuar no Fortaleza, né? Inclusive, minutagem muito baixa, não entregou. É sempre uma expectativa sobre o Kaiser, mas de fato... O Kaiser, desculpa te interromper, no jogo da final, a gente nota que ele entra... Com menos de 5 minutos se lesiona, tem que ficar lesionado até o fim do jogo. Então ainda tem esse problema também, né, cara? Sim, assim, existe conversas adiantadas com Vitória, né? Do Kaiser sair, inclusive, o Davidson vem para suprir essa posição. Enfim, é uma posição que hoje pro Fortaleza é carente, cara. E eu acho que o Davidson, nesse primeiro momento, ele vem sim agregar. É um jogador rodado, um jogador que vem assumir uma responsabilidade, que vem assumir o que a gente espera, nós comentamos do Davi Luiz, que na hora de pressão tem que recair sobre eles de fato, né? Pelo investimento e pelo nome que ele tem. Então acho que é um jogador que de imediato ele agrega, mas nos preocupa esse médio e longo prazo, o que é que isso pode trazer de consequência. Então, é uma boa contratação para 1 ano de contrato e trabalha produtividade. Para 3 eu também acho arriscado. Em relação a Davi Luiz e Gaston Ávila, né? Gaston Ávila a gente viu que já fez pênalti nos 2 últimos jogos do Fortaleza. Na final ele quase quebra a perna do Fernando Sobral. Então, assim... Foi decisivo na hora dos dois jogos. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem o Gaston Ávila e o Davi Luiz, que ainda não se firmou nesse elenco do Fortaleza também. E foi 2 investimentos altíssimos, né? Assim, pro Lion. Como é que você analisa esses 2 jogadores, Armando? Não gosto de olhar os 2 atletas enquanto dupla. Deixo isso aí para Juan Pablo Vojvoda. Para mim, Davi Luiz performou em todas as partidas que entrou, foi muito bem. Claro que entre ir bem e ser protagonista são 2 coisas diferentes, mas desde o Altos, naquela primeira partida, onde ele sai da sua posição, quando o Tinga erra a bola, deixa a zaga ali totalmente despreparada e vai cobrir o outro lado e dá o bote, chega por último ali, ele não estava fazendo... Tava totalmente, foi pego de surpresa, digamos assim, ou seja, não coloco a culpa nele, não tem esse tipo de leitura, mas aquela partida deu assistência de gol, o Lucero pegou sozinho e perdeu. Em várias outras partidas deu assistência de gol que os caras não fizeram. Por cima, muito bem, Pedro Raul, na primeira decisão do Campeonato Cearense, não é que ele não foi bem, ele praticamente foi neutralizado pelo Davi Luiz, Pedro Raul que é muito alto, o Davi também é muito alto, conseguiu. E na segunda partida, quando não tinha o Davi Luiz, Fortaleza leva o gol da forma mais óbvia possível. Então, para mim, Davi Luiz vem muito bem, precisa de sequência, e o Juan Pablo Vojvoda, felizmente, não dá nem para ele, nem para ninguém dentro do clube, né? Não é uma situação de marcação, não. Não faz com ninguém. Ele muda o time todo jogo. Muda todo jogo. Já Gaston Ávila, cara, eu não entendo, Austin. Eu queria procurar uma resposta... Eu queria plausível para essa situação, porque irresponsável para mim não cabe. Beira uma loucura. Pronto, rapaz. É uma insanidade o que esse rapaz faz quando tá dentro da área. E como eu não quero chamar o rapaz disso, de doido, eu prefiro dizer que eu não entendo. São lances bobos, né, cara? Não entendo. O gol do CRB, o cara tava saindo do ângulo de batida no gol, tava saindo. Eu realmente... me coloco na humilde opinião de dizer que eu não entendo essa situação. E o pior ainda, eu acho que aí que o Vojvoda, eu acho que ele procura e chama isso quando ele coloca um Gaston que vem de 2 finais desgastado, né, pela torcida. Ele coloca do lado do jogador da base e coloca no pé invertido. Dois canhotos. E bota o Gaston com o pé invertido, o cara que vem na pressão. Então, cara, ele chamou... Como não lembrar do Guilherme Amado, que tá no Santos, parceiro do Neymar? Sim. Como não lembrar? Sim, então, assim, de fato, não dá pra entender essa coerência do Vojvoda. E aí, óbvio, o jogador, ele tá ali, o estado anímico tá sem confiança, e aí o pênalti mostra mais uma vez. Ele não é mau jogador, cara. Se eu for pegar tecnicamente, se analisar friamente... É óbvio que é difícil não fazer o recorte desses lances capitais, é difícil, óbvio, mas é um bom jogador e tende a crescer. Mas, de fato, esses lances capitais que estão definindo os jogos e definir uma final num clássico, tem um peso muito grande. Até no jogo contra o CRB, ele foi vaiado o jogo todo. Então, de fato, eu acho que o Vojvoda, como gestão de elenco, eu acho que ele forçou. Além disso, coloca o Pedro Augusto, também é criticado pela torcida. Então, é como se ele falasse, quem manda aqui sou eu e quem vai ditar as regras sou eu. Vocês vão me chamar de time sem vergonha e eu vou fazer do jeito que eu acho e ponto final. É complicado também. Para encerrar esse primeiro bloco, acho que a gente deve falar da Libertadores. Fortaleza joga na terça contra o Racing, jogo importante, jogo difícil, né? O Tricolor de Aço já pega logo uma pedreira de cara. Como você encara, como você vê? Fala um pouquinho pra gente desse confronto, Armando. Tem que virar a chave e a gente espera que, contra o CRB, foi colocado um time, como eu falei, para lá de alternativo. A gente espera que o retorno dos titulares de forma mais descansada, de forma mais centrada. A gente sabe que o problema de estado anímico, psicológico, está pesando muito nesse momento. Fortaleza precisa, na partida de hoje,
ainda falando um pouquinho de Fluminense ganhar o jogo, precisa ganhar o jogo, para tirar um pouco do peso. Repito, não precisa performar, não precisa ir bem, as peças individuais, não precisa ganhar. Ganhando, tira um pouquinho o peso das costas, respira e aí vai para uma Libertadores muito mais tranquilo. A gente sabe que o elenco não é horrível, não é ridículo e não desaprendeu a jogar. E aí, Fluminense e Racing também é uma sequência muito boa, né? Pelo estilo de jogo, por incrível que pareça, eu acho que espelha bem pro que o Fortaleza, né, talvez nesse momento precise. Né? Porque são times que vão propor, que vão se abrir muito mais e o Fortaleza tem essa transição naturalmente muito rápida com o Marinho e vai ser o Moisés, que eu acho que o Breno tá contundindo. Então, por incrível que pareça, acho que é o jogo ideal para começar de fato com o pé direito e incorporar ali um time mais reativo, um time rápido, com os extremos rápidos. Então, acho que encaixa tanto o Fluminense, que vai tentar propor também, né? Tem a pressão, né, da perca do estadual, fez o investimento também, e o Racing nem se fala, né, de fato é o favorito dentro do grupo, então é um time que vai se abrir também para o Fortaleza, e isso pode ser interessante, é legal, e talvez espelhe e encaixe porque o Fortaleza tem hoje, né, hoje é muito melhor para o Fortaleza ser um time reativo, né, e errar menos defensivamente do que ele propôs se abrir defensivamente, então acho que pode ser aí uma virada de chave sim pro Leão. Fluminense e Racing, o primeiro jogo nesse sábado, hoje, e o próximo na próxima terça-feira. Claro que a gente vai analisar tudo por aqui, trazer na semana que vem, porque agora a gente vai para o intervalo. Tem Ceará, tem Ferroviário, tem muita coisa no segundo bloco para a gente falar no Arquibancada, que volta já já.